Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Eu sou Marcelo Zeda. Nesse encontro, nós vamos apresentar respostas cristãs a perguntas contemporâneas e vamos conversar sobre um tema importantíssimo que diz respeito à Igreja do Senhor. Então, a nossa abordagem de hoje vai ser a seguinte: respostas cristãs a perguntas contemporâneas. Atenção, mantenha a distância. Se a igreja representa Deus, não seria melhor eu manter distância? Se a igreja representa Deus, não seria melhor eu manter distância? Essa é a nossa pergunta, a nossa provocação de hoje, para que a gente possa apresentar uma resposta cristã coerente com a palavra de Deus, coerente com a ética, coerente com a verdade de Deus. É isso que a gente se propõe hoje a fazer. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos ilumine, oriente o nosso estudo de hoje, fale ao nosso coração, transforme as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por esse dia e por essa oportunidade de nós estudarmos a tua palavra, Senhor. Que nesse encontro de hoje o Senhor nos ajude, o Senhor nos esclareça, ilumine, o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra e que possamos ter uma resposta correta, segundo a Escritura, a respeito da igreja. Que o Senhor possa, nesse encontro também, transformar os nossos corações, possa quebrar qualquer tipo de preconceito, de resistência, qualquer tipo de trauma em relação à tua igreja. E que esse encontro de hoje, essa aula de hoje, possa ser o momento de um retorno, de um reencontro para a tua presença. É assim que nós oramos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Se a igreja representa Deus, não seria melhor eu manter distância? Essa é a nossa provocação. Coloquei essa charge aqui, que é uma brincadeira, né, na verdade, sobre essa forma como as pessoas veem a igreja. Algo a declarar? Dízimo com quem andas e te direi quem és. Então, há uma certa visão equivocada acerca das igrejas evangélicas, que na verdade é baseada em algumas referências de algumas ditas igrejas que exploram muito essa questão financeira. Então isso acaba gerando um estereótipo das igrejas em geral no tocante à questão do dízimo, da oferta, dessa forma de contribuição. Então, é muito comum as pessoas associarem, né? Nós somos a Igreja Presbiteriana das Américas, mas se você se identifica como evangélico, é natural que muitas pessoas façam essa associação com a questão do dízimo, com a questão de determinados setores, agremiações que trabalham muito essa questão e acabam gerando essa resistência, essa má fama em relação aos evangélicos, né? Quem nunca ouviu aquela frase, pastor é ladrão, e a igreja quer o teu dízimo, a igreja quer o teu dinheiro. Infelizmente, isso é fruto de determinados movimentos, determinados grupos que se dizem evangélicos, mas que trabalham de forma equivocada a questão das contribuições. Mas, feita essa provocação, o Tim Keller diz o seguinte: tenho consciência de que o principal problema de muita gente com o cristianismo está muito mais relacionado à igreja do que a Jesus. Interessante aqui a fala de Tim Keller, porque ele vive num contexto, né, pastor da igreja presbiteriana Redeemer, lá em Nova York. Então, ele plantou essa igreja cresceu, essa igreja é mãe de diversas igrejas. Nós temos aí o City to City, que é fruto também da igreja Redeemer. Então, assim, é uma igreja que foi plantada num contexto de resistência, num contexto de uma sociedade em Nova York, uma sociedade muito resistente ao evangelho. Mas deu certo. Deu certo por quê? Deu certo porque Tim Keller e sua equipe, os pastores, todo o ministério, se envolveram numa proposta de plantação de uma igreja centrada no evangelho. Então, ele diz que o principal problema de muita gente com o cristianismo não é o cristianismo, não é Jesus, mas é a própria igreja. Pessoas que se encontram bloqueadas, traumatizadas, desigrejadas,
nós temos hoje, inclusive no Brasil, um fenômeno crescente dos chamados desigrejados. Os desigrejados, inclusive nessa pesquisa feita pelo IBGE em 2010, aqui eu estou citando um artigo, daqui a pouco eu mostro a referência para você, de acordo com o IBGE, em 2010 foi feita uma pesquisa para avaliar a performance da religiosidade no Brasil. Segundo a publicação, o grupo que mais cresceu foram os que se declararam sem religião. Olha que cenário dentro da população brasileira, dentro desse aspecto psicossocial do nosso povo, que tem essa repercussão no cenário religioso. Então, há um crescimento dos não religiosos, daqueles que são considerados sem religião. Dentro desse grupo dos sem religião, nós temos os desigrejados. E é interessante de que dos 40 milhões de pessoas que se identificaram como evangélicos naquela pesquisa, em 2010, 10%, cerca de 10%, e esse número de lá para cá já cresceu, então já foram 10 anos desde essa pesquisa, e esse número já cresceu, cerca de 10% desses 40 milhões na época de evangélicos, 4 milhões se auto-intitulam desigrejados. É uma estatística muito triste, é uma estatística realmente assim que corta o nosso coração. Então, 10% na época, esse número já cresceu, dizem que já passa aí dos 15%, dos que se identificaram como evangélicos também se identificaram como desigrejados. Então, esse é um artigo feito pela professora Karina Passos Marinho, você encontra aqui eu coloquei aqui o site Teologia Brasileira e o artigo Os Desigrejados. Você pode procurar depois para ler na íntegra. Eu estou colocando algumas partes aqui do artigo para a gente poder desenvolver aqui o nosso estudo. Nesse mesmo artigo, ela cita aqui Campos, em 2014, diz o seguinte: os desigrejados que não aceitam qualquer forma de igreja organizada e institucionalizada. Então, qual é o perfil dos desigrejados? São aqueles que não aceitam a igreja institucionalizada, a igreja organizada. Então, eles não aceitam uma igreja que tem essa formalidade, uma igreja organizada, estruturada, institucionalizada. Uma vez que, segundo seus conceitos, Jesus também não organizou nem construiu templos. Então, isso é um movimento, de fato, crescente. Onde que essas pessoas se reúnem, então? Essas pessoas se reúnem em casas, elas acabam formando comunidades. Então, apesar de se dizerem desigrejados, na verdade, essas pessoas, elas desenvolvem uma vida, né, religiosa, apesar de negarem serem religiosos, mas eles desenvolvem uma vida religiosa fora do contexto da igreja formal. Então, é uma igreja? É. Então, na verdade, eles não são desigrejados nessa completa, né, acepção. Eu vou daqui a pouco acrescentar um comentário de um autor e você vai perceber onde que eu quero chegar. Existem pessoas, então, que se reúnem em casas, que se reúnem num cenário informal, sem quererem constituir algum tipo de organização, de igreja institucionalizada. Essa é a ideia, essa é a noção aqui do que se intitula desigrejados. Para eles, a verdadeira igreja não tem templos, cultos regulares aos domingos, tesouraria, hierarquia, ofícios, ofertas, dízimos, clero oficial, confissões de fé, rol de membros, propriedades, escolas, seminários. Então, seriam igrejas no sentido orgânico, mas não no sentido institucional. Esse movimento ele ganhou muito corpo na última década em relação aos desigrejados. Em seus relatos, descrevem que um dos piores erros é a ineficiência da liderança eclesiástica, haja vista que a organização humana tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos, e prestado um desserviço ao Evangelho, chegando ao ponto de afirmarem: precisamos sair dela para podermos encontrar a Deus. Essa frase é muito forte, essa afirmação feita pelos desigrejados. Precisamos sair da igreja institucional, precisamos sair da igreja
organizada para podermos encontrar a Deus. Mas será que essa afirmação é verdadeira? Será que isso é verdade? Será que é possível hoje, né, nós fazermos parte de uma igreja? A nossa igreja é uma igreja histórica. A igreja presbiteriana, ela é de uma linha histórica reformada. Nós temos um presbitério, nós temos uma estrutura, nós temos oficiais, os presbíteros formam o conselho, nós temos toda uma estrutura, toda uma organização. É claro que isso tem, de um lado, um custo, existe um custo para manutenção de um templo, para manutenção de uma estrutura, mas, de outro lado também, a igreja não se restringe a isso, a igreja é uma comunidade. E a igreja estruturada, ela também tem condições de enviar missionários, de plantar novas igrejas, de prestar assistência. Nesses tempos que nós temos vivido, de dificuldades aí, de isolamento social, de Covid, essa tensão toda que o mundo vive, as igrejas estão desempenhando um papel fundamental, não só pregando a palavra, que é o mais importante, a pregação do evangelho, a proclamação da verdade, mas, além disso, a igreja tem feito assistência a pessoas necessitadas, de dentro e de fora da igreja. Isso é fato. Você pode observar, as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs têm feito esse trabalho de assistência em relação a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Então, a igreja, ela desempenha esse papel, e a igreja organizada, ela cumpre também esse papel, através de instituições, né? A nossa igreja, por exemplo, ela tem envolvimento e participa, né, em parcerias com diversas instituições, patrocinando, contribuindo para o funcionamento, para a assistência que é dada para idosos, para crianças. Então, a pergunta aqui que se quer colocar será que isso é verdade? Que nós precisamos sair da igreja institucional para podermos encontrar a Deus? Será que é possível encontrar a Deus na igreja organizada, na igreja institucional? Essa é uma questão que deve ser ponderada. Essa frase, né, essa afirmação, né, que eles tiveram que sair ou têm que sair da igreja institucional, porque ali eles não conseguem encontrar a Deus, tem um outro motivo, tem alguma outra razão em relação a essa questão. Tem um livro escrito por uma jornalista, o nome do livro é Feridos em Nome de Deus. Esse livro já tem um bom tempo que foi escrito, e essa jornalista, Marília, ela escreve esse livro e ela tem um pouco da experiência pessoal. É claro que ela vivenciou uma divisão de uma igreja, viu a igreja ser dividida, né, uma situação que gerou muito estresse, muitos traumas para os membros, para as pessoas daquela igreja, e ela, dentro dessa situação, ela acabou sendo ali impulsionada a escrever esse livro. Ela fez uma pesquisa, um livro bem interessante, trabalhando essas questões. Por que as pessoas ficam bloqueadas, traumatizadas? Por que elas deixam as igrejas? Então, o perfil ali do que foi trabalhado no livro também tem a ver com essa situação dos desigrejados. Pessoas que sofreram verdadeiros abusos de lideranças inescrupulosas. Pessoas que passaram ali por situações em que foram manipuladas, em que foram usadas, em que foram, de alguma forma, abusadas por lideranças ditas evangélicas. E isso gera também, isso é uma razão também para levar a esse contexto dos desigrejados. As razões básicas para as críticas passam pela decepção. Olha só, essa fala aqui é do reverendo Augustus Nicodemos Lopes, tá? Então, ele diz assim: as razões básicas para as críticas passam pela decepção com promessas feitas em nome de Deus e que nunca se cumpriram, além das práticas e ensinos questionáveis ministrados em ambientes eclesiásticos. Então, determinadas doutrinas, determinadas teologias, né, que, na verdade, acabam enlouquecendo muita gente, que são incoerentes, são insustentáveis, inconsistentes, e a repulsa com os maus exemplos das lideranças, pastores, bispos, apóstolos. Então, são esses os fatores identificados pelo reverendo Augustus Nicodemos Lopes em relação ao cenário dos desigrejados. Então, resultando na deserção de milhões de cristãos protestantes que engrossam a fileira dos descontentes com a igreja.
Então, é uma realidade que nós vivemos. Essa menção é de 2005, de Augusto de Nicodemos Lopes, e ele, você pode pesquisar até no YouTube, você vai encontrar várias mensagens do reverendo Augusto de Nicodemos Lopes, e você vai ver que ele ainda fala sobre isso. Eu vi recente entrevista ele conversando sobre esse tema. Então, a realidade dos desigrejados. Nós temos, então, por conta dessas situações que eles passaram, de abusos de lideranças, ensinos questionáveis, teologias incoerentes, inconsistentes, que acabam gerando confusões mentais, situações em que as pessoas chegam ao limite, em que elas não querem mais estar congregadas numa igreja formal. Então, a pergunta que se segue é: o que é igreja? Então, a partir desse nosso estudo de hoje, se a igreja representa Deus, então não é melhor manter distância? É a pergunta feita, é a pergunta sincera, que merece uma resposta cristã com uma boa fundamentação. Para responder essa questão, se a igreja representa Deus, eu preciso entender primeiro o que é a igreja. Então, o que é a igreja? E eu cito aqui a passagem que Jesus fala a Pedro e aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz assim: olha, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira informação importante para a gente responder a essa pergunta, o que é a igreja foi estabelecida por Jesus Cristo. Então, aqui, diante da confissão de Pedro, quando Pedro responde a Jesus, né? Jesus pergunta: o que vocês dizem que eu sou? E vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus, diante da confissão de Pedro, afirma que ele vai edificar a igreja. Então, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma afirmação, vejam, nas pouquíssimas afirmações dos evangelhos, usando essa expressão eclesia, igreja, eclesia. Eclesia, o termo, a palavra grega utilizada aqui, significa assembleia dos que foram chamados para fora. Era uma expressão que na época era utilizada, dentro da cultura grega, era conhecida essa expressão, não havia novidade nenhuma nisso. No cenário hebraico, era a sinagoga, então a assembleia era a sinagoga, e Jesus pregava nas sinagogas, Paulo pregou também nas sinagogas, então era um ambiente familiar ao cristianismo nascente. E Jesus faz essa referência, mas quando ele fala que edificarei a minha igreja, Jesus rompe com aquela tradição judaica e ele apresenta aqui uma nova comunidade, a comunidade daqueles que são chamados para fora. Para fora de onde? Para fora do mundo, não no sentido de que a igreja teria que cortar relações com a sociedade, não, mas que a igreja é chamada para fora, a igreja é chamada por Deus, por Cristo, para uma nova relação, chamada para o contexto de uma relação com Deus, uma aliança com Deus. Então, ele diz que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, o que é igreja? Eu trago aqui a citação de Hermann Bavinck, na sua Dogmática Reformada. Ele diz assim, olha, não há dúvida de que, de acordo com a Escritura, a essência característica da igreja está no fato de que ela é o povo de Deus, pois a igreja é a realização da eleição e esta é a eleição em Cristo para o chamado, justificação e glorificação. E você conhece essa passagem lá de Romanos capítulo 8, versículo 28. E para a conformação à imagem do seu Filho Jesus, para a santidade e bem-aventurança. Então, Bavinck, na sua Dogmática Reformada, faz essa referência da igreja como o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Então,
ele afirma que é o povo de Deus, porque a igreja é uma realização da eleição de Deus. A igreja é composta pelos eleitos de Deus. A igreja é, é composta pelos eleitos que foram chamados, justificados e serão glorificados à luz de Romanos capítulo 8, 28. Lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós somos chamados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29 e Efésios 1, 4. Nós somos também predestinados, chamados para louvor da glória da sua graça. Então, nós somos o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Você pode responder de forma correta de que a igreja é o povo de Deus. Bavinck continua dizendo o seguinte: as bênçãos concedidas à igreja, são primariamente de caráter interno, deixa eu voltar aqui, de caráter interno e espiritual. É o que diz Bavinck, interno e espiritual, e consistem em chamado, regeneração, fé e justificação, santificação e glorificação. Ou seja, a igreja recebe como povo de Deus, como corpo de Cristo, essas bênçãos espirituais internamente. Então, regeneração, a fé, a justificação, aqui ele está falando da ordo salutis, né? A regeneração, a fé, a justificação, a santificação e a glorificação. É a cadeia da graça, é a chamada ordos salutis. Então, essas bênçãos são bens do reino dos céus, são benefícios para da aliança da graça, promessas para essa vida e, acima de tudo, para a vida futura. E aqui é interessante, já tem um spoilerzinho aí que você vai perceber, e a gente vai conversar sobre a igreja invisível. Daqui a pouco eu vou falar sobre a igreja invisível. O que vem a ser a igreja invisível? Tem a ver com essa questão que ele diz respeito aqui, que as bênçãos concedidas à igreja são primariamente de caráter interno e espiritual. Então, são bênçãos entregues à igreja através de Jesus Cristo na salvação, que vão repercutir agora, desde já, mas também vão repercutir de forma plena lá na vida futura, na glória do porvir, em que nós seremos glorificados. Sobre esses fundamentos, Bavinck afirma: a igreja é o corpo de Cristo, e aqui você tem diversas passagens, eu não vou ler essas passagens aqui com você nesse momento, mas fica para o seu dever de casa, né? Eu sempre digo, faz o print da tela aí, fotografa a tela da TV, faz o print do celular, e você vai fazer a leitura aí no seu dever de casa, no complemento. Então, nós temos aqui a afirmação de que a igreja é o corpo de Cristo. Lá em Efésios 5, 23, a igreja é o corpo de Cristo, quando Paulo fala dos maridos que devem amar a esposa, Cristo amou a igreja e por ela se entregou, Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, isso é falado em 1 Coríntios capítulo 12, 27, no contexto ali dos dons espirituais. Nós temos em Colossenses 1,18, a igreja é o corpo de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Em outras passagens também há referência, Efésios novamente no capítulo 5, 2 Coríntios, Apocalipse no capítulo 19 e 21. Então, a igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo. A igreja também é o aprisco de Cristo. E essa é uma referência interessante diante daquela questão que nós colocamos há pouco acerca dos desigrejados. Então, a igreja é o aprisco de Cristo. Então, quem fica no aprisco são as ovelhas. Então, Cristo é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, quando fala de ovelhas, ele diz que eu tenho ovelhas nesse aprisco, de outra, ele coloca a igreja como aprisco, ele refere a igreja como esse lugar de segurança, esse lugar de comunhão, esse lugar em que há alimento, em que há cuidado. Então, essa é a ideia. E Jesus é o sumo pastor das ovelhas. A igreja também é mencionada na Bíblia como edifício, templo, a casa de Deus. Mas veja, essa referência aqui de edifício, templo, casa de Deus, não é uma referência física, não é uma referência de uma estrutura, uma construção, não. É uma linguagem figurada, uma metáfora usada
na palavra de Deus. Paulo usa bastante, Pedro também usa aqui, 1 Pedro 2,5, Efésios 2,20. A referência é que a igreja é um edifício espiritual. A igreja é uma casa espiritual. Então, não é no sentido de um prédio físico, mas é no sentido de uma construção espiritual. Então, isso é importante entender, porque a igreja é um edifício em construção. É aquele adágio popular que diz, né, que a obra de igreja nunca termina. É verdade, a obra na igreja nunca termina, até porque a obra de santificação que é feita em nossas vidas, ela vai durar até o último dia. A igreja, então, é edifício, templo e casa, construídos com pedras vivas, né? Pedro faz essa referência e ele identifica os cristãos como pedras vivas. A igreja, então, é edificada com os membros que são pedras vivas. Sobre Cristo, o fundamento é Cristo, a pedra angular. E sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e aqui uma série de referências sobre os fundamentos bíblicos, né? Os fundamentos do Antigo e do Novo Testamento para a existência da igreja, mas no Antigo Testamento, é verdade, no Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. No Novo Testamento, o Israel de Deus é a igreja do Senhor. A igreja ocupa esse papel de povo de Deus. Povo, propriedade, o Israel de Deus, como eu acabei de dizer, e aqui você tem as referências, Romanos 9, versículo 25, então Paulo falando sobre o povo de Deus, Hebreus, Pedro. Então, essas referências acerca da igreja identificada como povo de propriedade exclusiva de Deus, como Israel de Deus. A igreja pode ser identificada como Israel de Deus, porque ela é o povo do Senhor. Os membros da igreja também são chamados de ramos da videira. Lembra quando Jesus fala da parábola da videira e dos ramos? Ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. João capítulo 15. Então, ele diz que nós estamos nele, nós precisamos estar nele. O ramo tem que estar conectado à videira verdadeira. Então, essa também é uma outra metáfora, uma analogia usada aqui por Jesus para nos identificarmos como igreja. Pedras vivas, como Pedro utiliza, já foi mencionado, eleitos, chamados, crentes, amados, irmãos e irmãs, filhos de Deus e assim por diante. Então, são exemplos de referências que a Bíblia utiliza para identificar a igreja do Senhor. Em contraste, e aí vem o outro lado da moeda, e aí vem uma das explicações para determinadas decepções que as pessoas vivem nas igrejas. Então, em contraste, aqueles que não são realmente assim são vistos na Escritura como palha, Mateus 3,12, joio no meio do trigo, Mateus 13,25, peixes ruins na rede. Então são parábolas, né? Parábola do joio e do trigo, a parábola dos peixes. Então são passagens em que Jesus explica, você pode fazer a leitura aí em casa desses textos, e você vai perceber que Jesus sempre deixa claro que no meio da igreja visível, que no meio do povo de Deus, há pessoas que não são igreja. Podem fazer parte do hall de membros, podem frequentar os cultos, mas eles não são a igreja do Senhor. Eles são o joio no meio do trigo. Mas por que a gente não arranca logo esse joio? Jesus já deu essa resposta para os discípulos. Quando eles fizeram essa proposta para Jesus, para arrancar logo, tirar, na parábola Jesus deixa claro que é para crescer o joio junto com o trigo, para que no futuro, quando o joio, né, e o trigo crescerem, a gente possa distinguir. E só cabe a Deus fazer esse julgamento. Só cabe a Deus, no dia do juízo, separar o joio do trigo. Então, isso é importante porque muitas vezes as pessoas têm a ilusão de uma igreja perfeita. E isso não existe. Perfeição não existe. E por que as pessoas se decepcionam e por que as pessoas acabam desigrejadas? Porque elas alimentam um idealismo, uma igreja idealizada, perfeita, elas, a princípio, né, apaixonadas, elas se deixam levar
né? Claro, muitas vezes pelo canto da sereia, muitas vezes pelo convencimento, ali pela eloquência de determinados líderes, e depois essas pessoas caem na real. Depois essas pessoas acabam se decepcionando ao perceberem as falhas, os defeitos, os desvios de caráter de determinadas pessoas. Então, eu não estou dizendo que os desigrejados não são igreja, não são crentes. São pessoas que podem ser crentes, podem ser sinceras, passaram por decepções por conta do joio, por conta dos peixes ruins, aí por conta da palha que cresce junto com a igreja. Essa é a realidade. Então, é por isso que a proposta desse encontro aqui de hoje, desse estudo de hoje, exatamente é: será que eu devo manter distância da igreja? A igreja representa mesmo Deus? O que é a igreja? Então, para que haja essa reconciliação, para que haja esse reencontro, esse retorno à casa do Senhor. E sabendo que há sim, há salvação, sabendo que há comunhão com Deus na igreja também, na igreja organizada. Seguindo mais um pouquinho, também nas parábolas, você tem essas pessoas são referidas como pessoas sem as vestes nupciais nas bodas, é uma outra parábola, chamados, mas não escolhidos. Jesus diz que muitos são chamados, e aí você tem a referência do chamado geral, mas poucos são os escolhidos. Ramos ruins da videira, lá em João 15, que ele diz que corta, não pertencentes a Israel, embora descendendo de Israel. Essa é a referência que Paulo faz em Romanos capítulo 9, 6 e lá em 2:28 também. Ele diz que não é simplesmente por ser da descendência natural de Israel que pode ser considerado filho de Israel, povo de Israel. Malfeitores que têm que ser expulsos, vasos de desonra, é o que Paulo refere lá em 2 Timóteo 2:20, se vão porque não são dos nossos, é a referência de João, na carta de João ele diz, eles não estão conosco porque nunca foram dos nossos, e assim por diante. Tudo isso deixa fora de dúvida que a essência da igreja é a reunião de verdadeiros crentes. Eu quero frisar essa afirmação com você. A essência da igreja é a reunião de verdadeiros crentes. É isso que a gente tem que fazer essa comparação, entender essa realidade. A verdade é que na Terra não existe igreja perfeita. E uma igreja pode se arvorar, né, com essa pretensão de perfeição. Isso não existe. A igreja tem defeito, eu tenho defeitos, você tem defeitos. Não existe uma igreja ideal. A gente procura errar o mínimo possível, a gente procura acertar o alvo, a gente procura andar conforme a palavra, a gente busca ser uma igreja centrada no evangelho. Essa é a realidade, mas nós não estamos isentos de falhas, de tropeços, faz parte. Agora, é Deus a quem cabe, é a Deus que cabe fazer esse julgamento de quem é o joio, quem é o trigo, quem não é dele, ele conhece. E quem é dele, ele também conhece. Aqueles que não têm uma fé autêntica podem pertencer externamente à igreja, mas não compõem seu caráter essencial. Embora estejam na igreja física, na igreja visível, não são a igreja. Citando aqui, fechando esse comentário de Hermann Bavinck, que na sua dogmática reformada, aqui no volume 4, ele trata dessa parte da eclesiologia. Então, a gente tem que ter essa noção de que existem pessoas que estão na igreja, mas não são igreja. Existem pessoas que pertencem externamente a uma igreja visível, mas não fazem parte da igreja invisível, a igreja do Senhor. Eu cito aqui para você uma fala do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: há pessoas que estão na igreja, mas não têm amor por Deus, nem pelos perdidos. Estão na igreja, mas não amam os irmãos. Estão na igreja, mas não têm prazer. Obedecem, mas não com alegria. Estão na casa do Pai, mas vivem como escravos. É a fala do reverendo Hernandes Dias Lopes. E essa fala, essa menção aqui do reverendo Hernandes, diz respeito exatamente a essa realidade que nós acabamos de trazer aqui na citação de Bavinck, concordando com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que identifica, nos seus mais de 30 anos de ministério, né, ele identifica essa realidade de que há pessoas que estão na igreja,
mas não têm amor a Deus nem pelos perdidos, não amam os irmãos, não têm prazer no Senhor, né? São murmuradores, são pessoas que acabam contaminando, né? O fermento, ele leveda toda a massa. Não vivem essa realidade de uma vida abundante, não estão, vivem na igreja fisicamente, mas acabam vivendo como uma vida de escravidão. Eu vou colocar aqui uma citação do pastor, já o saudoso R.C. Sproul, Robert Charles Sproul. Ele diz assim: Agostinho disse que a igreja invisível é encontrada substancialmente dentro da igreja visível. Imagine dois círculos. O primeiro círculo está escrito igreja visível. Então, esse aí mais amplo, mais abrangente aí em cor azul. E essa é a igreja exterior, humanamente percebida, a instituição como a conhecemos. E a igreja invisível? A igreja invisível, no outro círculo, existe substancialmente dentro do círculo da igreja visível. Essa fala aqui é do saudoso R.C. Sproul, faleceu em 2017, uma bênção, né? Foi para a igreja cristã reformada, o ministério de R.C. Sproul em todos esses anos. Ele diz assim, concluindo aqui a fala, né? Isso aqui é o livro O que é a Igreja, ele diz assim: pode haver algumas poucas pessoas na igreja invisível que não são membros da igreja visível, mas elas são poucas e distantes entre si. Eu queria que você guardasse essa frase aqui com muita atenção. Veja só, voltando aqui para o nosso, voltando aqui para aquele esquema, a igreja visível é o círculo maior. Dentro da igreja visível, nós temos a igreja invisível. Isso significa que essa parte aqui, olha, essa parte externa, né? Aqui nessa cor alaranjada, nós temos a igreja invisível, dentro da igreja visível. Então, significa que essa parte aqui, que não corresponde ao alaranjado, na verdade, é o joio, na verdade, são aquelas referências que nós acabamos de fazer. Mas o R.C. Sproul, ele diz essa frase final aqui que eu acho fundamental para a gente entender o que se passa com algumas pessoas, né? Que alguém pode dizer assim, fora da igreja não há salvação. Não, isso não é verdade. Ele está dizendo, pode haver algumas poucas pessoas na igreja invisível que não são membros da igreja visível, mas elas são poucas e distantes entre si. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu não quero dizer aqui que seja um incentivo aos desigrejados, não. Ele quer dizer o seguinte: existem pessoas desigrejadas no sentido da igreja visível formal. Tá? Existem pessoas que estão fora da igreja formal, da igreja institucionalizada. Essas pessoas fazem parte da igreja invisível. São poucas, né? São bem poucas, bem distantes entre si. Isso é um problema porque nós somos seres sociais, nós fomos criados por Deus como seres sociais e nós somos chamados para vivermos em comunidade. A primeira comunidade é a família e nós temos a comunidade maior que a igreja. Então, como seres comunitários que somos, como seres sociais que somos, nós não podemos abrir mão dessa comunhão. Como eu falei, até os desigrejados se reúnem, mas não numa igreja formal. Então, é uma realidade. Existem pessoas que não fazem nem parte desse tipo de grupo, né, dos desigrejados que se reúnem ainda aqui em casas. Existem pessoas que nem reunir-se com outras pessoas, elas se reúnem. Mas pouquíssimas pessoas, são poucos esses que, fora da igreja visível, são parte da igreja invisível, na referência aqui do reverendo R.C. Sproul. Então, nessa sua abordagem muito cirúrgica, muito pontual, importante entender isso. A igreja representa Deus? Então, vimos, né, algumas considerações sobre a natureza da igreja, o que é a igreja, e aí a pergunta que se segue é: a igreja representa Deus?
Porque lá na pergunta provocadora do início, a questão é essa, né? Se a igreja representa Deus, não seria melhor manter distância? A igreja representa Deus? Vamos fazer algumas considerações. Eu cito aqui, essa citação, de novo, é de R.C. Sproul, ele está falando de Calvino no seu livro, que foi há pouco citado. E João Calvino disse que não devemos pensar na igreja invisível como algo imaginário ou de uma dimensão paralela. Então, a igreja invisível não é uma coisa abstrata, né? Mas é algo real que, embora não seja palpável, visível, mas ela faz parte da realidade. Ela é uma igreja viva, ela é uma igreja atuante, ela é uma igreja que faz diferença no mundo. Então, seguindo o pensamento de Agostinho, Calvino insistiu que a igreja invisível existe substancialmente dentro da igreja visível. Nenhuma novidade. Então, essa importante referência que nós precisamos ter. A igreja visível, que é a igreja materializada, exteriorizada através de instituições, de organizações, e a igreja invisível, que está substancialmente dentro da igreja visível. Ele diz que a principal tarefa da igreja invisível é tornar, a principal tarefa da igreja invisível é tornar a igreja invisível visível. Né? Desculpe aí o trocadilho, é do autor, mas olha que palavra interessante. A principal tarefa da igreja invisível é tornar a igreja invisível visível. Ou seja, a igreja invisível é um organismo vivo. A igreja, o ideal seria que houvesse uma conformação total, né, uma correspondência total daqueles círculos que nós vimos há pouco, da igreja visível com a igreja invisível. Né, o ideal seria que a igreja invisível, toda a correspondência visível, então ela seria totalmente visível. Essa é a ideia que Calvino coloca. A principal tarefa da igreja invisível é tornar a igreja invisível visível. Ou seja, o ideal seria que toda a igreja visível fosse essa igreja verdadeira. Então, na verdade, a gente vai sempre encontrar o joio no meio do trigo, mas o ideal é que ela se manifestasse totalmente, né? A igreja invisível totalmente visível. Seria essa a ideia. A igreja representa Deus. O que Calvino quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Calvino estava se referindo à ascensão de Jesus e à última pergunta que os discípulos lhe fizeram antes de ele deixar esse mundo. Lembra lá, quando os discípulos perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E Atos, né, Jesus responde, aí em Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Frisando aqui a expressão, e sereis minhas testemunhas. Então, quando Calvino está dizendo que a igreja invisível tem como missão, principal tarefa, se tornar, né, tornar a igreja invisível visível, então ele quer dizer respeito a esse testemunho. Como é que nós testemunhamos, né? O testemunho é feito através da pregação do evangelho. Então, o propósito de testemunhar é tornar manifesto algo que estava escondido. Calvino disse que a tarefa da igreja, né, tornar visível o reino invisível. Nós fazemos isso, em primeiro lugar, através da proclamação do evangelho, através do evangelismo, da evangelização, mas também podemos fazê-lo modelando o reino de Deus, demonstrando justiça no mundo, demonstrando misericórdia para o mundo, mostrando ao mundo como deve ser o reino de Deus. Isso é muito importante. Então, como é que a igreja testemunha? Como é que a igreja representa Deus? E eu já estou respondendo, a igreja sim representa Deus. A igreja, sim, representa Deus. Ela faz esse trabalho, esse papel, proclamando o evangelho. A igreja é a boca de Deus. A igreja recebeu essa missão de pregar o evangelho.
a toda criatura, de testemunhar. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas, além da pregação do evangelho, que é o esforço principal da igreja, nós também testemunhamos, nós também revelamos, né, isso que está escondido. Então, testemunhar é mostrar o que estava escondido, revelar o que estava escondido através dessa modelagem do reino de Deus, demonstrando justiça no mundo. Então, olha como é que o testemunho da igreja é fundamental. Olha como é que o mau testemunho bloqueia tanta gente, mas o testemunho da igreja verdadeira, ela conquista os corações. Lá em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, a referência ali de Lucas é que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. E a igreja caiu na graça do povo. Por quê? Porque a igreja invisível estava ali se tornando visível através do testemunho, da proclamação, através da vida de comunhão daquela igreja. Então, demonstrando justiça no mundo, você vê que a igreja não é perfeita, houve ali uma dissensão em relação à assistência às pessoas desamparadas, aí houve a instituição dos diáconos na igreja primitiva, então você tem ali a necessidade de separar, né, os apóstolos, Pedro, Tiago, os líderes, para se dedicarem à oração e à palavra, e outros servirem às mesas, e aí você tem a instituição dos diáconos na igreja. Então você vê a necessidade de aperfeiçoamento, de estruturação, desenvolvimento da igreja, demonstrando misericórdia para o mundo, mostrando ao mundo como deve ser o reino de Deus. Então é através da pregação da palavra, é através do testemunho da igreja que as vidas, né, são alcançadas, são conquistadas para o reino do Senhor. Isso significa que a igreja deve personificar e encarnar a vida do Espírito de Deus em tudo quanto ela fizer. Isso é muito importante, né? Uma visão encarnacional, personificar, encarnar a vida do Espírito de Deus em tudo que a igreja fizer, para que suas boas obras não estejam escondidas sob o alqueire. Lembra? Vós sois a luz do mundo. Não se coloca uma luz debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas ela é colocada no alto. Para quê? Para que ela seja claramente vista. Jesus diz assim: também brilha a vossa luz diante dos homens, para que assim eles glorifiquem ao Pai, assim eles enxerguem essa igreja, né, como proclamadora, como uma igreja encarnacional que vive efetivamente a vida do Espírito Santo. E concluindo aqui, essa citação, mais uma vez, do mesmo livro de R.C. Sproul, devemos dar testemunho da presença de Cristo e do seu reino para o mundo. Então, a igreja representa Deus? Sim, a igreja representa Deus, porque Deus escolheu a igreja para proclamar, para estabelecer o reino, para viver o reino, para viver no poder do Espírito Santo. E essa foi a palavra, a resposta dada por Jesus aos seus discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Avançando mais um pouquinho, a pergunta final é: devo manter distância da igreja? Então, o que é a igreja? A igreja representa Deus? Sim, representa Deus. Então, diante desse quadro todo que nós acabamos de estudar, eu posso, né, responder essa pergunta: devo manter distância? Então, se a igreja representa Deus, não seria mais prudente ficar longe dela? Não, não, muito pelo contrário. A igreja do Senhor é inclusiva. A igreja do Senhor, ela é acolhedora. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, eu coloquei essa referência aqui, que já tinha mencionado antes, ele diz: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É claro que ele está falando aqui dos maridos. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas eu deixei os maridos de fora, porque eu quero focar em Cristo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a questão que eu quero propor é a seguinte: eu devo manter distância da igreja? Não. Não, eu devo me aproximar, eu devo estar integrado na igreja. Eu não posso ser um desigrejado. E olha que eu já passei por poucas e boas na minha caminhada cristã, e eu confesso que já fui tentado
a ser um desigrejado também, mas graças a Deus o Senhor, né, orientou meu caminho, minha mente, para que eu não partisse para para essa aventura. Então, não devo manter distância da igreja, não, eu devo estar junto, eu devo estar vivendo a vida comunitária, porque Cristo amou a igreja. Se você ama a Cristo, se você ama a Cristo, você deve amar a igreja do Senhor. Se você ama a Cristo, você deve amar os irmãos. João diz assim, olha, como é que você diz que ama a Deus se você não consegue amar o irmão? Você diz que ama a Deus que não vê, e você não ama a seu irmão que você vê. Então, realmente é uma incoerência. Então, Cristo amou a igreja. Se Cristo amou a igreja, Cristo nos amou, então nós devemos amá-la também, porque nós somos a igreja. Então, não devo manter distância da igreja. Mas ele diz que para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, veja, se você enxerga a realidade da igreja visível e você enxerga, você vai ver os defeitos, você vai ver as rugas, você vai ver ali as mazelas da igreja. Mas Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificá-la e apresentar a si mesmo uma igreja santa, uma igreja sem mácula, gloriosa, uma igreja sem defeito, que vai ser a igreja que vai subir, a igreja invisível. Essa é a igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte. Paulo escreve a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, ele diz assim, olha, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo está escrevendo ao seu discípulo Timóteo, um líder cristão, e dizendo como ele deve proceder na igreja, que é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Ora, se a Bíblia está dizendo que a igreja é a casa de Deus, por que eu vou ficar fora da casa de Deus? Se a palavra de Deus está dizendo que ela é a igreja do Deus vivo, por que eu seria um desigrejado? Se ela é coluna e baluarte da verdade, ela anda na verdade, deve andar na verdade, por que eu vou ficar afastado dela? Eu quero andar com a verdade, eu quero andar na igreja do Senhor. Fechando aqui o nosso estudo, vamos à nossa aplicação. E a aplicação que eu quero propor para você nesse encontro, finalzinho aqui desse nosso estudo de hoje, é que você viva a igreja, que você viva intensamente a igreja. Entenda que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Senhor, você faz parte da igreja, eu sou igreja, você é igreja. Nós somos membros uns dos outros, nós somos filhos de Deus. Nós vivemos um tempo de isolamento social, nós vivemos um tempo de muitas incertezas, de tensões, né? Nós estamos nesse momento aqui, ainda nessa fase de quarentena, de isolamento social. Sei que em breve nós vamos nos encontrar na grande congregação. Sei que em breve nós vamos nos reunir novamente, né, no templo, nós vamos novamente nos encontrar na congregação, e a comunidade vai se reunir, ainda que seja gradativamente, mas o fato é que essa comunhão faz falta. Eu quero colocar como aplicação, e para o seu dever de casa, eu quero desafiar você a colocar em prática essa realidade da igreja. E mesmo que a gente não tenha nesse momento a possibilidade de nos reunirmos fisicamente, eu quero propor como aplicação desse estudo que você viva essa comunhão, ainda que à distância, mas que você ligue para um irmão, ligue para alguém da igreja, ligue para alguém, ore por alguém, ligue e faça uma oração, compartilhe a palavra de Deus, interceda. Nós temos diversos grupos aí funcionando online, a SAF, os jovens, as crianças. Veja, a igreja não para,
Mesmo à distância, a igreja mantém diversas frentes que são fundamentais, são alimento espiritual, ainda que a gente não tenha um contato físico, mas a comunhão espiritual. Veja que a igreja invisível sobressai nesse momento. No momento em que a igreja visível não pode se reunir fisicamente, a igreja visível que está espalhada, mas que contém essa igreja invisível. A igreja invisível está aí dentro da igreja visível, que agora está separada fisicamente. Mas que, enxergando isso, entendendo isso, a gente possa investir numa vida comunitária, e que essa nossa vida comunitária seja uma vida em abundância. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Então, eu quero deixar esse desafio para você, que você, durante a semana, durante os seus dias, possa ligar para alguém, possa fazer uma oração. Olha, eu liguei para orar por você. Vamos orar juntos, vamos dar uma palavra de encorajamento, vamos compartilhar, vamos manter a comunhão, ainda que nós não tenhamos essa possibilidade do contato físico. Então, eu quero terminar esse nosso estudo de hoje orando com você, tendo esse momento de oração, pedindo que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor nos livre dessa tentação dos desigrejados, de nós sairmos da comunhão. Lá na carta aos Hebreus, o autor da carta diz que nós não devemos deixar a congregação, como é costume de alguns. Então, que o Senhor nos renove o amor pela igreja, que o Senhor nos renove nessa necessidade, nesse prazer da comunhão, e que nós possamos enxergar a igreja como um organismo vivo, a igreja como a casa do Senhor, como o corpo de Cristo, que tem como missão proclamar o evangelho e testemunhar para todas as nações. E é claro que nós fazemos parte desse propósito, desse reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse momento, por esse estudo, por esse momento em que nós ouvimos a tua voz, estudamos a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos a igreja, e que a igreja invisível cumpra o seu papel de tornar a igreja invisível visível. Que possamos, Senhor, como igreja, glorificar o teu nome, cumprir a nossa missão. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos, Senhor amado, dos tropeços. Nos ajude a glorificar o teu nome em nossas vidas. Assim nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça com que essa palavra fique guardada em nossos corações e nos abençoe. Em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro aqui na Escola da Palavra da Igreja das Américas.